Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao SP Rock Mapping. A gente vai começar agora uma conversa, um bate-papo com artistas visuais e músicos que participam dessa segunda edição. E hoje à noite teremos projeção, né? A noite que começa com o Tata Gun fazendo esquenta para a gente, com o DJ set, e depois seguimos a partir das 19 horas com as atrações do dia. Então, muito boa tarde, Nelson D. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Salve. Boa tarde, Roberta Carvalho. Olá, boa tarde. Boa tarde, Clara Cosentino. Boa tarde, todo mundo. Oi, salve, Luísa Lian. Boa tarde. Boa tarde, galera. Então vamos lá, temos dois artistas da música e dois artistas visuais, mas aqui somos todos artistas, hein? Bom, o SP Rock Mapping, a base dele, e é o que a gente vai conversar hoje, é esse encontro, né, da música com o videomapping, que se transforma nessa intervenção urbana que esse ano ocupa as Empenas Cegas do Minhocão. Para vocês, esse trabalho é uma novidade? O videomapping já fazia parte da vivência de vocês como artista? No meu caso, eu não faço videomapping eu propriamente, mas é uma coisa que é muito presente no meu trabalho. Eu tenho uma As parceria com a projeções, Bianca né? Turner, as projeções estão sempre presentes no meu trabalho e a gente tem uma parceria. E foi engraçado esse convite para o festival, porque a gente estava quando começou a pandemia, a gente ficou nesse sonho, assim, e se a gente fizesse, então continuasse a nossa turnê nas empenas da cidade. E Ah, daí, já. Nossa, premonição. premonição, daí a gente acabou não fazendo, daí fizeram esse festival muito mais legal, né? Sim. Daí a gente fez, e é uma coisa que está muito presente mesmo no trabalho, a projeção, acaba quase que entrando junto com a concepção do todo mesmo, dos discos e do show. Tá. Quem mais fala agora? Bom, por aqui, assim, a projeção ela sempre esteve presente dentro do meu lugar de criação, que é a direção de fotografia e artes visuais, mas é inédito, assim, criar um videomapping, principalmente nessa proporção magnífica que o festival propõe. Uhum. Então, acho que é um super privilégio, na verdade, ter esse espaço expositivo, que acho que é o sonho de qualquer artista, né? Maximizar a coisa no maior formato possível. E eu amei que esse formato é vezes 7, porque de fato é algo muito maior assim do que as outras projeções que eu já fiz. Então, já de cara agradecendo assim essa oportunidade deliciosa que foi construir uma coisa tão gigante. Eu, no Quem meu mais? caso, já pesquiso, né, a projeção desde 2005, assim, trabalho com videomapping, tenho uma parceria com a Ila, que é cantora, né, e que vai também abrir hoje à noite do festival, nosso show. Então, também tem um festival de videomapping que chama Festival Amazônia Mapping, né, em Belém. Incrível, por sinal, maravilhoso. Que bom! Eu sou de Belém e aqui na Amazônia, assim, de alguma forma, o festival ele tenta criar uma cena, né, do videomapping. Então, isso já meio que faz parte da minha pesquisa. De todo modo, cada experiência é única, né? Então, eu estou muito feliz assim, de estar participando do SP Rock Mapping, vida longa aí ao festival, e ocupar essas empenas do Minhocão e num momento tão simbólico, né, quanto esse que a gente está vivendo, ocupar as ruas com arte, sabe, trazer um respiro, né, para nossa existência, que não está muito simples de viver. Sim. Tempo. E você, Nelson? Bem, para mim é a primeira vez, né, que estou introduzindo o videomapping do meu trabalho. Claro que eu sabia o que era. Já trabalhei o máximo com videoarte em um contexto de arte plástica, mas videomapping é a primeira vez. Estava bem curioso de ver como é que funcionava do ponto de vista técnico. Sim. Bom, falando desse trabalho de criação conjunta entre músicos e artistas visuais, claro, a gente tem o videomapping como a tecnologia a serviço da criação, né? Materializar o que vocês pensaram. Mas eu fiquei, desde o começo, né, trabalhando aqui, pensando o que significava isso. É interessante porque, por exemplo, eu trabalho muito assim, olha, eu uso tecnologia, mas tudo começa aqui.
Então sai da cabeça, vem para o papel para depois eu pensar numa coisa maior em edição e o que vai virar isso. Com vocês, como é que é o trabalho da tecnologia e desse lado, digamos, mais artesanal? Onde é que começa? Vocês partem da tecnologia para daí abrir caminhos criativos, ou primeiro é esse jeito mais artesanal mesmo, de troca de ideia, bota no papel, desenha, faz rascunho? Bom, vou começar por aqui. Com a Letrux, a gente sempre começa da mesma maneira, assim, que é uma frase, uma conversa, uma história, um mistério qualquer, assim, que acaba ganhando proporções outras quando essa coisa vai se desenvolvendo. Então, eu diria que o ponto de partida ele sempre é subjetivo, ele sempre é algo nem sempre palpável, assim, coisas que estão flutuando por aí, que a partir de então você pega aquela coisa para tentar trazer ela para a Terra e construir dali um novo universo, né? E eu acho que, para mim, essa é a maior magia do nosso trabalho, assim. Acredito que a música passa também um pouco por aí, assim, de você conseguir materializar uma coisa e, inclusive, essa expectativa versus realidade, né? Da onde parto e aonde chego e qual é essa diferença, esse abismo que tem no meio do caminho, que é muito legal também, né? Acho que a coisa vai se reconstruindo, ganhando novas caras, mudando e tal. Nesse processo, a gente resolveu assumir uma brincadeira mesmo de um cinema expandido, assim, de usar o audiovisual na sua maior essência, assim. Então, foi um cruzamento muito interessante de pensar nesses 7 telões a partir do audiovisual, que é a nossa matéria, usando esses personagens que é a própria Letrux, e nesse caso desse projeto Banda também, que está super presente no nosso primeiro ato. Mas, enfim, diria isso, que a coisa sempre parte de uma gota, uma faísca, para então virar outros mundos. Tá. Nelson, Roberta? Luísa? Ia falar? Falar isso, que eu também sou que nem você, eu tenho sempre o meu caderninho. Os caderninhos. O caderninho, eu tive um professor na oitava série, acho que ele tinha um colar, era um professor de literatura que ensinou muito de poesia pra gente. Ele tinha um colar e ele tinha um mini caderninho, assim. Falou, cara, eu levo isso para qualquer ideia, todas as ser anotadas. E eu levei isso para vidas, porque eu, apesar de trabalhar com música, tenho também essa com as artes visuais e com o cinema expandido. E mesmo nas minhas composições eu penso muito em imagens, assim, às vezes vem quase junto essa ideia da imagem, junto com como que é aquela música, com o som, né? Tipo, essa música veio, junto com ela veio uma imagem, eu anoto tudo e depois a gente tenta ressignificar, transformar e remixando, né? Imageticamente, como isso acontece, mas começa no orgânico mesmo, no orgânico, na transposição do pensamento para a caneta. Eu gosto de misturar, tipo, eu gosto de experimentar várias fases, então experimentar vários tipos de modalidades de trabalho, de processo. Então tem vezes que estou com vontade de me aproximar mais de uma modalidade mais, digamos, manual, mais física, mais orgânica, e outras vezes ver o que na tecnologia tem de novo, né? O que a tecnologia hoje em dia permite. Então, boa fase, misturando um pouco o outro. Acho que para mim também é um pouco tudo junto e misturado. Assim. Às vezes começa com um conceito, com uma ideia, com um desejo de falar sobre algum tema, alguma coisa, ou com uma forma, um formato, né? E às vezes pela tecnologia, a vontade de experimentar um suporte, uma tecnologia nova. Então, os caminhos são meio cruzados mesmo. Tá. Então, não é necessariamente uma regra, né? Não precisa partir sempre, né? Como a Luísa falou, do orgânico. Às vezes, um efeito, um visual que é proposto, que você consiga mudar a realidade, transformar coisas, e você quer usar isso, às vezes a criação também inverte, né? Ela pode partir da tecnologia. Agora, o trabalho que vocês desenvolvem em conjunto, né? Essa parceria músico, artista visual, exige muito essa troca e exige muito pensar nessa dimensão gigante, né? É completamente diferente você fazer um videoclipe, pensar num teaser,
alguma proposta que seja feita simplesmente para as redes sociais, né? Pensar nesse formato gigante. Nessa troca de vocês e no trabalho de vocês, como a Roberta falou, existe sempre um tema ou alguma mensagem, ou vocês partem de alguma coisa que não necessariamente é só a música, né? Então, por exemplo, a Luísa, eu vejo uma coisa muito forte da espiritualidade, não que seja só isso o seu trabalho, né? Nelson tem a questão da identidade indígena, a Letrux tem sempre uma coisa tipo, trabalha com mitos, eu já estou adiantando aí alguma coisa, né? Tem um mito, tem a poesia que também dialoga com o trabalho dela, e a Ilha traz também toda a musicalidade, né, de Belém, do Pará, mas tem também uma coisa muito forte do empoderamento feminino e mensagens nesse sentido. Como é que vocês trabalharam junto e ligando essas ideias, né, como eu falei, esses temas, esses eixos temáticos do trabalho de cada um, para criar a obra desse tamanho? Como é que foi essa troca, artista e músico? Artista visual e músico. Bom, vou começar a chutar aqui então. Nessa nossa apresentação, ela acontece hoje à noite em 2 atos, assim. Então, no primeiro a gente resolveu recriar uma história muito engraçada e cômica e curiosíssima, que é o Prontos Pandêmicos, que foi um material filmado e criado pela banda no ano passado. Então, a gente resolveu fazer uma releitura desse material. E no segundo ato, a gente traz o Letrux aos Prédios, que dá codinome à apresentação, que é, de fato, uma jornada épica. A gente partiu do mito de Medeia e resolveu transpor essa Medeia para esse 2021, trazendo assim, desde o exílio ao gozo, às paixões, até a finitude mesmo da vida. Então, a gente resolveu brincar com essas ideias, trazendo isso que eu tinha respondido na pergunta anterior, que é justamente maximizar, assim, né? Estourar essas imagens ao máximo, assim. E sempre tendo uma relação muito tátil com a imagem. Eu acho que a Letícia é uma performer muito tátil, acho que nada atinge só o olho, acho que tudo atinge o corpo inteiro, a pele do corpo, né? Não só a pele do olho. Isso é uma máxima do meu trabalho autoral também, então a gente se cruza muito aí nesse lugar. A gente resolveu brincar com isso, né? Com uma peça visual que acontece em 2 instâncias, assim, sendo a segunda essa coisa trágica, épica, cômica, e, na verdade, todos esses estereótipos que ela representa, né? Então, construir várias Letícias que representa cada uma desses aparatos, assim. Foi meio por aí que a gente assumiu essa jogada toda, assim. Tá. Quem pega a bola? Posso pegar essa bola. Bom, Roberta tem uma parceria com a Ilha de muitos trabalhos já, né? Sim. Além de tudo, a nossa parceria de vida, né? Uhum. A gente somos uma o amor da outra. Então, tem outras camadas aí também nessa criação. E aí, a gente estava aqui em Belém quando recebeu esse convite. E aí falamos, vamos pensar o que a gente vai fazer. A gente falou, cara, vamos partir da nossa cidade e chegar em São Paulo. Então, a gente fez várias filmagens, né, trazendo esses elementos da nossa cidade, elementos dessa paisagem, o rio, a floresta, a Ilha cantando no meio disso tudo. Depois a gente faz um mergulho na discografia da Ilha do segundo disco, que ela está indo para o terceiro agora, né? Que tem muitas essas questões de gênero, tem muitas músicas que refletem as questões do agora. Daí esses mergulhos eles vão se expandindo até que a gente começa a abstrair, ficar uma coisa mais gráfica, né? Pulsando muito na musicalidade dela. Então a gente meio que pensou essa ideia, vamos partir de Belém, né, levar esse nosso lugar para dentro de São Paulo, para essas empenas de São Paulo e dialogar, sabe, trazer esse jogo aí dessas paisagens, desses lugares que atravessam a gente também, né? Porque a gente está em Belém aqui, a gente é daqui, mas mora em São Paulo, mora aqui também, então fica nesse trânsito aí entre essas 2 cidades. Eu tenho com a Bianca uma conexão também muito anterior, né, ao nosso trabalho artístico, que é a ayahuasca. Acho que tanto eu quanto ela crescemos em ambientes
bem ayahuasqueiros e compartilhamos já de muitas cerimônias dessa ritualística e de uma... Isso faz você ter um determinado repertório de imagem comum, né? Que acontece num outro plano, que acontece nos rituais, então fica mais fácil para a gente quando a gente vai ter um tipo de troca de... Sim, já tem uma referência, né? Já consegue, não tem que explicar, e até porque são coisas que acontecem dentro da sua mente, né? É uma experiência única, né? Acontece na mente, mas ao mesmo tempo no coletivo, de alguma maneira, né? Sim. Então, como a gente como a gente tem essa conexão e essa relação, tem esse lugar da espiritualidade que está tanto presente no meu trabalho quanto no trabalho dela, né? Assim, já nas nossas pesquisas individuais. E do nosso encontro, e porque a gente pensou para o festival, tem muito a ver com o caminho que a gente vinha vindo do Azul Moderno, que é um caminho de achar um diálogo entre uma tradição recente, entre uma ideia de modernidade, entre um sonho de modernidade e também uma coisa da conexão mais com a natureza, mas a gente procurou pegar para o uso moderno, a gente sempre traz elementos, né, tipo o elemento da água, mas só que de uma forma gráfica e visual e mais tecnológica. Então, assim como a história do disco, é um disco que ele foi feito organicamente, para depois ele ser desconstruído e remixado, e a gente lançar um disco como se fosse um remix de um disco dos anos 70, mais ou menos na imagem a gente tentou trazer essa mesma conexão, assim, né, de buscar elementos orgânicos e transpostos para uma digitalidade, para uma coisa um pouco mais visual, mais interconectada, assim. Tá. E você, Nelson, como é que você trabalhou com a dupla, né, VJ Suave? Suave. Bom, estou me dando conta que no meu caso é totalmente o oposto, porque eu nunca trabalhei com o VJ Suave, essa é a primeira nossa colaboração, né? E eu conheci os trabalhos deles, né? A gente, digamos que a gente estava em uma circunstância um pouco não ideal. A gente teve pouco tempo para desenvolver uma ideia. Então, do ponto de vista técnico, eu teve que me adiantar bastante. Então, eu escrevi o projeto e já em um dia preparei toda a parte de áudio. Eu fiz uma trilha de áudio com esse conceito que estava pensando. Eles gostaram do conceito, aceitaram e desenvolveram em cima desse conceito que também tive pouco tempo, mas digamos assim que como no trabalho da Luísa também, no meu trabalho tem esse encontro entre uma cultura e informações mais ancestrais com esse confronto com metodologias e tecnologias recentes, né? E dei para eles algum briefing do que eu imaginava. Eu sou muito fã dos Chemical Brothers, especialmente do live set deles, que envolve muita psiquedelia, né, na proposta. Eu falei, olha, é tipo Chemical Brothers, mas com elementos indígenas. Falei. Aí é para pirar, né? Chemical Brothers com elementos indígenas dá um bom caldo aí. Eu acho que já essas frases resumem bem, né? Não são as mais elegantes, mas acho que resumem. Sim, mas dá uma noção, claro. Claro. Eu acho que foi divertido ver essa interação. Eu nunca tive essa visão das minhas músicas com esse edição, com esse ritmo. Então foi uma experiência. Foi muito bom. Agora eu queria saber um pouco da parte prática, né? Quando é que vocês começaram a visualizar isso? Como a gente falou, são projeções
nas empenas cegas dos prédios colados ali no Minhocão. Tem um total ali de uma extensão de acho que uns 100 metros, não é isso? É muito grande, né? São 7 empenas e tal. E você pensar trabalhando numa escala, né, que não é essa, né? Quando é que vocês começaram a visualizar isso? Fizeram testes? Tentaram fazer isso num jeito menor para ter uma noção, visualizar a obra inteira, foram fazendo por partes? Olha, nesse sentido, eu acho que a produção do festival foi impecável, porque eu comecei a visualizar quando eu tive acesso ao material que vocês formataram, né? Então, o que eu acho que era o que nos dá, pelo menos na nossa equipe, foi a referência máxima, assim, de visualizar aquilo, né? Eu queria muito estar em São Paulo na noite de hoje, também quero deixar aqui registrado para ver todo mundo. Queria ter estado ontem, anteontem também. Mas, enfim, pandemia, temos que ficar todos quietinhos e claro que não fui, mas havia esse desejo muito grande, assim, de justamente por isso que você falou agora, né? São 100 metros, é uma coisa colossal, assim. Nem acho que no Rio de Janeiro, sei lá, já aconteceu algo talvez numa proporção tão enorme. Claro que já deve ter acontecido, mas exageros à parte. Eu acho que foi a partir mesmo das máscaras, dos arquivos enviados, da gente entender todos os desenhos, as diagramações dos prédios, qual era o posicionamento de cada um, se tinha algum prédio lateralizado ou não, se era tudo frontal, enfim, mapear isso na cabeça, que aí foi partir de fato para a criação. Lógico que tem muitas questões técnicas no meio disso tudo, porque pela grandiosidade mesmo do que a gente está falando, então acho que o início é sempre um momento crucial de você se achar ali, né, no meio daquilo tudo. E do lado de cá a gente resolveu brincar mesmo com essas imagens, assim, ou seja, mixar elas, usar elas enquanto um plano de edição, como se fosse assim, usar os prédios como um processo de montagem, sabe? Em vez de pensar em uma tela, como a gente pensaria em 7 simultâneas. Então era acho que o obstáculo gostoso do processo criativo, assim, era o bom problema a ser resolvido, né? Como solucionar isso, assim. Mas por aqui foi por aí, assim, principalmente não tendo ido, né, fisicamente ao lugar olhar, foi muito fundamental as fotos, os vídeos do ano passado, enfim, todo o material do festival colaborou muito, assim. Tá. No nosso caso foi um pouco pegar esse repertório de imagens que a gente veio construindo em volta, né, de cada uma das músicas. Montar já de uns tempos para cá, eu tenho montado mais ou menos um storyboard assim do que eu estou imaginando para os shows e tudo mais, já antes mesmo em show ao vivo, né? Que agora faz tempo que a gente não faz. Então, tipo, ter um storyboard com os posicionamentos, com as imagens, com isso. E a gente filmou tudo com um fundo preto para poder recortar e imaginar. Depois a gente foi construindo, experimentando como que isso ficaria nas empenas. Então, essa música vai ser essa imagem sobreposta com essas outras imagens, e como que isso vai acontecer, vão ser nessas 3 empenas ou não, vão ser nessas 2. Então a gente foi brincando com isso, e de ter algumas imagens que são sobrepostas digitalmente, ter algumas imagens que na própria filmagem a gente já usou a projeção, então vai ser Entendi. dentro da projeção. Tá. Então tem coisas que acontecem durante, né? E outras, as sobreposições já existiam. Entendi. Sim. Tá. E você, Roberto ou Nelson, quem pega? Então, no nosso caso, né, eu acho que foi um trabalho muito de experimentar, assim, sabe? No momento primeiro, claro, a gente planejou, né, filmou os vídeos, filmamos em um ambiente externo e filmamos num estúdio, trabalhando com luzes, com cores e tudo mais. Mas depois que todo esse material estava reunido, e tinha também uma espécie de roteiro, né? Porque tem a coisa de sair de Belém, né? Então tem as primeiras imagens que trazem essa paisagem, depois a gente vai para as coisas mais gráficas, né? Composições de vídeo e tudo mais. Mas depois que isso tudo estava reunido e resolvido, eu acho que tem uma outra etapa que é super interessante, que é quando a gente começa a editar o vídeo e montar as animações e pensar como que aquilo vai se configurar.
Então, acho que tem uma coisa muito experimental, assim, que ela acontece nesse processo, né? O processo de composição do vídeo mesmo, no momento em que você está ali produzindo, trabalhando, isso tem a ver com a música, tem a ver com como que você está imaginando aquela organização daquela imagem no espaço, né? Entendendo que são 7 empenas, que tem umas mais centrais, né? Como a Clara falou, outras que ficam mais de lado. Então, acho que tem muito esse jogo, assim, né? E de não ter uma empena fixa para ser uma espécie de centro, mas sempre ficar circulando a imagem, sabe, por toda a imagem, digamos assim, central, né, da apresentação, por todas as empenas. Então, foi um pouco nesse sentido que a gente foi trabalhando aqui. Tá. E você, Nelson, como é que o trabalho se deu? No nosso caso, como eu falei antes, a nossa situação era um pouco diferente, né? E a gente estava dependendo muito do tempo, né? Então a gente desenvolveu estratégia para tentar de criar o maior material possível e para que esse material pudesse ser entendido como pattern, pedacinho que poderiam ser reutilizados em vários momentos, né? Então a gente não pensou em uma narração linear, a gente foi, digamos assim, pensando em elementos que poderiam se conectar com o conceito de base. E daí eles criaram no próprio estúdio, pediram alguns vídeos para eu gravar aqui em casa. A maioria, uma estratégia foi aquela de eu gravar todas as músicas onde eu cantava, em preto, para que depois eles tivessem uma paleta de opções para poder utilizar e criar um dinamismo, uma trilha dinâmica. Foi isso. Tá. Agora, a gente está vivendo nesse momento de isolamento, não dá nem para dizer que a pandemia tem um lado bom ou trouxe algum lado bom, porque a pandemia em si não tem nenhum lado bom, né? Mas o isolamento e o fato da gente olhar, ter esse momento mais de introspecção, de olhar para dentro e tal, ele mexe com o nosso processo criativo, né? Ainda que todo o processo criativo parte de uma coisa íntima, uma coisa de dentro. Mas agora há essa limitação, ela é imposta, né? Como é que isso interfere, como é que isso dialogou de algum modo ou não no trabalho de vocês? Chegou a interferir essa interiorização que a gente está vivendo agora? Até de uma forma mais prática também, né? De estar mais focado, ou, Claro. né? De ter que trabalhar nesse período. Eu te confesso que eu estou numa fase super desafiadora, assim, né? Porque você fica alternando, né, entre o que você tem que fazer e o que você tem que produzir e todo esse contexto que a gente está vivendo. É meio quase esquizofrênico até, né? Porque você está aqui criando uma coisa incrível, aí de repente você lembra tudo que está acontecendo, né? E o quanto que, enfim, a gente está no meio disso tudo, óbvio. Então, de fato, acho que é um desafio, ao mesmo tempo que a arte é um respiro para tudo isso, né? Uma forma da gente tentar olhar para essa realidade de outras maneiras, de outros pontos de vista, mas ao mesmo tempo a gente é soterrado também por tudo isso que está acontecendo. E aí, nesse processo de criação do nosso show, isso me bateu muito quando tem uma das músicas da Ilha que chama Será, que é uma letra do Siba, que ela, né, fez uma releitura no disco dela, e aí tem uma frase que é: será que ainda vai chegar o dia de se pagar até a respiração? E pela direção que o mundo está tomando, eu vou viver pagando o ar do meu pulmão. Tá então, essa música é incrivelmente linda e ela reflete uma coisa muito nossa agora. Não, e lembrando que ele fez muito tempo antes da pandemia, né? Exato, exatamente. Ela não foi feita para esse momento. Não foi feita, e a Ilha gravou isso também bastante tempo antes. Uhum. E daí, nessa projeção específica, nessa música, a gente pensou muito nessa relação das pessoas estarem dentro de casa. Então, é uma projeção que é toda composta com dezenas de janelinhas. As empenas vão ser tomadas por pequenas janelas fechadas, enquanto que a Ilha canta dentro de uma janela aberta, canta essa música. E aí, nesse processo de edição dessa projeção, foi tão
bateu tão forte assim a emoção que a gente falou, cara, a gente precisa lembrar o que está acontecendo. E aí, não vou dar spoiler, mas tem uma surpresinha no final. Uma surpresinha não, né? Tem uma lembrança, na verdade, do que a gente está vivendo no final dessa música. Então, essa música ela tem uma relação assim com esse contexto. Então, acho que as coisas realmente elas nos atravessam, né? Não dá muito para separar. Sim. Eu confesso que eu fiquei, para mim foi muito difícil assim, essa coisa da criatividade durante a pandemia, porque eu sempre tive uma coisa, sei lá, um fluxo criativo bom, mas eu acho que está muito ligado para mim. O que eu percebi é que a criatividade está muito ligada com o encontro com os outros, né? Com se alimentar desses encontros, viver determinadas experiências, ou com me conectar, enfim, tanto você encontrar, tá em São Paulo, tá numa cidade que é aquela efervescência, né? Tudo acontecendo, um monte de coisa cultural, e se alimentar disso, ou então ir para a natureza depois, descarregar e ter esse silêncio. Então, como paulistana, tipo, desconectada da natureza no momento da pandemia, assim, né? Sem usufruir disso de uma maneira mais profunda e não podendo encontrar e não podendo ver coisas e com essa overdose de informações chegando via telas e telas e mais telas, eu senti que ficou muito difícil ficar criativo, assim. Mas o meu refúgio foi tentar me aprimorar tecnologicamente, né? Então, comprei uma placa de som, comecei a me gravar, comecei a aumentar os meus recursos técnicos, né? Voltar a estudar. Acho que mais esse tipo de mergulho interno, né? Estudar canto, estudar arte, ler mais, são esses estão sendo refúgios do que criar propriamente, porque eu realmente acho que o céu tá sufocante demais para criar nesse momento, né? Criar assim uma coisa do zero. No momento eu tô até isolada para gravar meu disco, tô no momento de criação, mas de uma coisa que já tinha sido começado. Então é mais fácil do que se eu tivesse que levantar um disco do zero no meio da pandemia, hoje teria sido mais difícil. Sim. Eu tô 100% com a Luísa, assim, nessa resposta. Tipo, e essa ideia do que só o outro me interessa, assim, essa coisa bem modernista. Tipo, eu acho que é muito uma matéria, né? Os afetos, eu acho que é a maior matéria do meu processo criativo, assim. Então, como construir afetos no meio desse caos, como conseguir ter força para continuar criando no meio desse caos. Então, de alguma maneira, acho que algum convite tipo esse fazem mexer bastante as placas tectônicas para conseguir seguir, assim. Mas é muito duro, né? Tudo é muito duro e é massacrante a rotina, assim. E a gente está há muito tempo nessa, a gente não sabe, enfim, né? O mistério de quando até quando, assim. Mas eu acho que ela, para mim, a arte é definitivamente uma salvação, assim. Um botezinho de um navio naufragando. E concordo também muito com a Luísa nessa ideia de que é muito difícil começar alguma coisa do zero, ou então, tipo, ter uma nova ideia. Não sei, como se o mundo nem tivesse muito querendo ouvir novas ideias. Não sei. Acho muito admirável quem consegue, acho incrível, acho que temos que continuar criando diariamente, porque isso, de fato, acho que salva saúde mental, física, espiritual e etc. Mas é dureza, né? A gente sabe que é punk rock. Sim, sim. Não tem como não se deixar tocar por isso, né? É um sentimento que paira o dia inteiro, por mais que você tenha coisas a realizar, mas desde que você acorda, você dorme, você não tem como se alienar e isso não te afetar, né? E você, Nelson? Falando de criatividade, por enquanto não tenho esse problema, também porque eu tentei sempre na minha vida tentar de entender que criatividade também podem se tornar uma sequência de automatismos cerebrais. Ou seja, você se acostumar a contemplar coisas que depois você vai elaborar mais tarde. São todos exercícios que podem melhorar a criatividade no geral.
Então, eu sou mais dessa escola de... Claro que eu dependo muito da inspiração também, mas eu tento de não depender muito. É claro que me falta muito sair, passear pelas ruas, que aí a cabeça dá uma, dá uma movida, né? Mas, por enquanto, não me afetou muito, porque realmente sempre me acostumei. Eu também trabalhei um tempo numa produtora de áudio para publicidade. E lá ou você cria a cada minuto ou você não trabalha, né? E os Entendi. ritmos sabem, precisa fazer esse samba para amanhã, para ontem. Então, isso foi também uma boa escola. Uhum. E para o resto que vocês já falaram, usar esse tempo também para se aprimorar e perfeccionar coisas que você poderia se afinar mais. Eu pesquiso muito produção musical. Tenho vou dizer sorte, mas também foi um investimento, porque eu trabalhei para construir o meu estúdio em casa. Então, tenho a condição de produzir coisas do zero, Uhum. e isso foi realmente hoje, em pandemia, realmente para mim é uma salvação maior, né? Porque consigo pensar e criar, tipo, eu acordo, eu vou já lá criando. Então, isso é um grande avanço para mim, com certeza. Sim, já facilita você não ter que se deslocar e ter tudo, né, praticamente ali na sua mão em casa. Pensando em intervenção urbana e falando ainda dessa impossibilidade da gente do encontro, né, como a Luísa falou, principalmente a cidade de São Paulo que propicia muito isso, né? Bom, eu sou uma carioca que mora em São Paulo e me divido sempre entre as duas cidades, mas a Clara pode dizer isso também. No Rio tem o encontro das ruas, da praia e tudo mais, né? Não sei como é que é a experiência. Bom, a Roberta já está em São Paulo, né? Então a gente pode falar de São Paulo como lugar que está sendo realizado o SP Rock Mapping, como esse lugar do encontro, né? De você se alimentar também da rua, né? E a intervenção urbana é um pouco que você devolve para a rua algum estímulo que, teoricamente, teria vindo desses encontros que são externos, né? Isso em algum momento passou pela criação de vocês? Vocês chegaram a pensar nisso? De como é que esse diálogo agora está sendo quase que invertido, né? Vocês devolverem para a rua algo que, no momento, não está vindo dela, né? Começaria dessa vez. Mas tem essa questão também das características principais que cada forma de arte tem. Nesse sentido, a música é uma expressão de arte que não é física como uma escultura ou uma pintura, né? Então, tem algumas características que facilitam ela em algumas coisas, como, por exemplo, a divulgação, né? Tipo, a Mona Lisa de Leonardo, a real, aquela verdadeira, você tem que se movimentar, é uma experiência totalmente outro tipo de experiência. Uma música, quando se torna digital, é muito fácil de se espalhar. E nesse sentido, o fato de você propor uma uma experiência audiovisual que se sobrepõe com a fisicidade de uma arquitetura é como quase convertir essa experiência, deixar uma experiência que era mais abstrata, algo de mais físico, se a gente quiser interpretar assim. É claro que a projeção vídeo ainda se move numa dimensão digital, só que o suporte realmente acho que é Uhum. interessante. E também vem toda a questão urbanística e social, ou seja, pensar que a gente é importante criar afeição, afeito com a arquitetura que a gente vive, né? Coisa que quase ninguém faz. Ao contrário, dependendo de cada história, é difícil criar afeições pelos espaços que nós vivemos. Então, passou um pouco, sim, num segundo momento Uhum. passou essa reflexão. Tá. Eu acho que Quem tem um mais? lugar muito onírico, assim, nessa ocupação urbana. Tipo, de novo, a gente quis trazer afeto, assim, para essas fachadas, sabe? Trazer proximidade, trazer calor.
Até humanizar, né? Porque é um lugar de via expressa, não é um lugar de contemplação, né? Sim, completamente. É um lugar de ocupação numa escala absurda. Então, a gente pensou muito na ideia mesmo de monumento, né? Assim, o que isso significa e com o que a gente quer preencher, assim, de que maneira. Mas tem muito forte essa relação de proximidade, assim, de tentar construir afetos nesse lugar que, como o Nelson falou, poucas pessoas têm essa relação de afeto com arquitetura. Isso passa muito batido. E numa cidade como São Paulo, né, que são selvas e mais selvas de arquitetura, eu acho muito simbólico, acho verdadeiramente simbólico. Principalmente ser no Minhocão, tem uma coisa de a horta, né, ver a horta, assim, a cidade ali respirando e tal. Para mim, esbarra bastante nesse lugar de sonho mesmo, assim, de dreamy, né? Uma coisa meio... Será que eu tô vendo isso, né? Tipo, será que isso é real? E também tem uma coisa de... Tem uma sensação nessa coisa de fazer uma intervenção urbana, de apesar de a gente não estar lá, né, tocando ao vivo, tem uma coisa do acontecimento, né, em um determinado momento, em um determinado espaço, que é óbvio que as pessoas vão assistir por ali, mas quem puder ver, quem está ali nos prédios, vai ver uma coisa acontecendo num plano físico, né, e que eu acho que é muito especial, e para a gente também que parou de fazer show, acho que eu não sei como vocês sentem isso, mas como o Nelson sente isso, que ele toca também, mas eu sinto muito que quando eu canto ao vivo, a música ela se faz muito por quem está ouvindo e por como as pessoas estão ouvindo. Então, o canto, ainda que é essa coisa tão delicada, né, e corporal, assim, eu sinto que ele se transforma muito de ambiente para ambiente. Você canta um pouco com os ouvidos das pessoas, com essa presença, com esse acontecimento, né, com esse encontro. Então, eu não vou estar lá para ver, mas eu acredito que isso é um encontro, né? E que é uma possibilidade de encontro e de acontecimento, de ter um afeto, né? E um acontecimento em comum para quem está ali assistindo, que nesse momento que a gente está vivendo é especialmente precioso. Sim. Tem essa conexão, né? De ter o dia, o horário, e que vai então que todas as pessoas, cada um de sua casa, podem ver. É isso que você falou. Ainda que virtual, é uma conexão com o público, né? Algum público pode ir lá ver, a Via Expressa não permite, né? Uma Só curiosidade. quem mora lá mesmo. Eu estou bem próxima, eu estou curiosa, acho que eu vou botar a máscara e vou até lá. É quase assim, da minha casa não dá para ver, mas eu posso ir a pé ver, né? Mas eu gosto muito, assim, eu sou muito usuária da Twitch, então eu também gosto dessa experiência de ver, de comentar, de ver as outras pessoas também que estão vendo nesse momento, né? Eu acho que tem uma coisa muito assim, quase que a hora do show, sabe? Opa, vai começar. Um espetáculo. E você, Roberta? Eu penso muito nessa relação da arquitetura, né? Da arquitetura em relação a essa imaterialidade dessa imagem, que vai lá e coloca outras histórias para essa arquitetura, né? Uma arquitetura que geralmente né, é rígida e ela, de alguma forma, reflete, né, valores que não são necessariamente valores comuns a todos. Então, acho que quando a gente chega e preenche essa cidade com conteúdos artísticos, a gente cria ali novas possibilidades de viver nessa cidade, de ler essa cidade, de ler essa arquitetura. Então, eu penso muito por esse lado, assim, dessa relação mesmo entre que outras arquiteturas a gente pode construir, sabe, em cima dessa cidade. Sim. Sim, sendo ocupada por pessoas, né? Ainda que projetadas, né? Mas tem sempre, mesmo os artistas que não trabalham, né? As parcerias que não trabalham exatamente com alguém, uma pessoa, né? Um ser humano cantando, mesmo assim, aquelas que são mais com animação,
tem um elemento humano ali, ainda que por trás, que seja quem está criando, né? Mas de vez em quando aparece algum humano, assim. Bom, não vou estragar tudo. Eu queria saber um pouco dessa troca, né? Eu acho muito interessante a proposta do festival, que é essa interseção não é simplesmente uma apresentação musical, um show musical que tem um cenário visual. Não, é uma obra criada em conjunto. São artistas que se juntam, cada um com a sua experiência, uma musical e uma ligada às artes visuais, alguns até que transitam entre as duas áreas, né? Mas que vão criar uma obra inédita. E eu queria saber de vocês, nessa troca, o que vocês ganham, o que vem do outro lado que acabou acrescentando para vocês, na vivência de vocês. Então, assim, quem é artista visual, o que vocês tiraram dessa troca com o músico, e quem é da música, o que vocês absorveram dessa troca com o artista visual? Olha, por aqui essa parceria ela é muito antiga, assim, então, sei lá, deve estar indo para a 8ª parceria, talvez. Quando é que começou o seu trabalho com a Letrux? Foi no Déjà Vu Frenesi, o clipe? Noite Estranha Geral Sentiu. Foi Climão, foi a primeira foi o primeiro clipe do Climão, mas na verdade não foi o primeiro a sair, mas foi Noite Estranha Geral Sentiu. Só que antes disso a gente já tinha feito assim, vídeo de crowdfunding do Climão, enfim, foto de Letúcia 8 mil anos atrás, Jornal Globo, Letúcia, muita coisa, assim, é muito antigo. Então, sei lá, é uma parceria de vida, de amor profundo, de irmandade, de paixão. Criar com ela, para mim, é um oásis sempre. Espero que sempre seja e que a gente ainda faça 8 mil coisas junto, porque é bom demais. Acho que a brincadeira é sempre entender o suporte, o que será, como vai atingir, por quê e tal. Ou às vezes nem ter tanta resposta assim, ter só uma pergunta na cabeça mesmo. Mas em termos disso, de troca, o que eu recebo é muita coisa. Então acho que eu não conseguiria nem fazendo uma lista. Mas é sempre... Acho que, para mim, na verdade, é o cruzamento mais gostoso esse, assim, música e artes visuais. Acho que não tem nada mais prazeroso, assim. Acho que Mas desse trabalho específico, Clara? Acho que a gente ter construído esse mito grego, acho que principalmente ter trazido essa multiplicidade de personagens, assim. É bem dramático o segundo ato, espero que vocês sintam isso, assim. Eu não ia esperar outra coisa da Letícia, né? É bem dramático. A gente queria mesmo isso para todos os lados, assim, tanto para o absurdo, quanto para o choro, quanto para o gozo, quanto para a morte. Tudo tem que ser muito, né? Não pode ser um pouquinho, tem que ser demais. E, enfim, então acho que o prazer máximo foi ter tido esses dias em São Pedro, que é a cidade onde a gente gravou, que é onde ela está habitando durante a pandemia, por milhões de motivos, que é uma cidade pequena, balneária, da região dos Lagos, aqui no Rio. Então, enfim, essa experiência de ter estado lá, ter levantado o Estúdio Preto para fazer, como as meninas falaram, né, essa coisa de levantar Estúdio Preto ou de ir a um estúdio de fundo preto, agrega muito, né, na ideia da projeção, você conseguir destacar cena fundo, enfim, e ter se jogado nessas praias que praticamente são o nosso cenário ambulante, né? São várias, mas sempre são praias ali nessa criação de hoje à noite. Então, acho que a vida toda compartilhada, no final das contas, é a melhor troca. Eu e a Bianca, a gente também trabalhou um tempão juntas, só que eu senti que essa experiência foi um nó, assim, porque a gente trabalha muito juntos no ao vivo, mas a gente não tinha parado para produzir um material audiovisual, né? Então, essa experiência de fazer isso só nós duas, eu também fui sem o Charles, dessa vez que é o músico que me acompanha, e daí eu soltei tudo, então foi um jeito enxuto de fazer essa produção bem especial também, conseguir olhar de perto o que está acontecendo ali, música a música, então foi bem massa. Quem conta agora? Nelson, como é que foi a sua troca?
Que para você é uma experiência, foi pela primeira vez, né, que você trabalhou com a dupla Seria VJ Suave. poético, romântico nessa narração. Na verdade, não quero absolutamente desqualificar essa experiência, que vou só dizer que para mim foi mais um enriquecimento do ponto de vista técnico. Eu não conheci, nem teve a chance de conhecer ele pessoalmente, que a troca humana, né, é importante também, né, a energia, né? Mas do ponto de vista técnico entendi muitas coisas, e a poética que eles utilizam nos trabalhos deles, eles têm um estilo bem específico também, eu acho que me inspirou bastante em imagem, em trabalhos que em futuro gostaria de concretizar. Mas por enquanto, do ponto de vista técnico, aprendi muita coisa que são úteis. Já baixei também um programa para tentar mexer também com videomapping ou projeções, né? E agora estou completamente leigo, mas digamos que foi uma troca mais de vontade eu também de mexer e de entender como é que funciona do ponto de vista técnico. E não é pouco, não posso falar de amizade, é muito tempo que a gente trabalha, mas foi uma troca absolutamente boa. Legal. Isso também é interessante, né? É um desafio, né? Porque, como a Clara falou, você já tem um entendimento, né? A Luísa também, Roberta, quando você tem essa parceria de muito tempo, né? Existe esse lugar ali de, às vezes, no olhar, uma troca já é imediata, né? O desafio de trabalhar com quem não se conhece, ainda mais agora que você não tem esse contato físico, você não pode nem, né? Ficamos horas conversando, tomamos um café e tal, e aí surgiram ideias. É quase que como você falou, mas você está acostumado também a trabalhar um pouco com esse formato, né? De ter que fazer e ter prazos, também é um jeito de criar, né? E você, Roberta? Então, a gente já trabalha há um bom tempo juntas, eu e a Ila, e a gente acredita muito nessa coisa híbrida, né? Porque eu acho, até se a gente pensar o videomapping, que está dentro desse contexto do cinema expandido, do chamado cinema expandido, isso tem uma relação muito, muito grande com o nascimento do cinema, onde o cinema, na verdade, ele era uma arte super híbrida. Então, você tinha ali a imagem projetada misturada com performance, misturado com música, misturado com pornô, inclusive. Então, o cinema ele nasce como uma arte muito híbrida, depois isso vai, né, a história do cinema vai se constituindo e criando meio que uma autonomia, mas ainda assim ele é muito híbrido na sua essência, né? E eu acho que o cinema expandido, a projeção, o videomapping, ele tem essa coisa muito híbrida, né? Entre a música, a performance, o vídeo, a relação com o espaço também. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, de alguma forma, já dialoga muito sobre isso. As nossas trocas artísticas, elas acontecem, minha e da Ila, elas acontecem constantemente, né? E na construção desse trabalho não foi diferente, mas a gente se desafiou a não trazer tanto do que a gente já trazia nos shows dela, que aí já tinha uma construção de cenário do show, tentar trazer um pouco disso, mas não só isso, e tentar realmente pensar a relação desse corpo dela, né? Que ela tem um corpo que se propôs a criar alguns movimentos performáticos para o show, né? Para as projeções. Então, fazer a relação disso com essa arquitetura, com outras imagens que surgiram, com outras possibilidades. Então, acho que o exercício foi um pouco nesse sentido. Sim, sim. Bom, para a gente encerrar, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber uma opinião de vocês, né? Eu acho que nesse momento a gente sempre fica assim, para quê, né? Se perguntando, para que a arte agora? Será que não temos outras coisas muito mais importantes e valiosas? Sim, temos, mas o que a arte significa para a gente? Não é só para a gente uma questão de cada um indivíduo, né? Mas é como eu falei, num sentido de um coletivo, de você criar ondas, de você expandir isso, de você se fortalecer, e até como uma afirmação mesmo de resistência, um ato político nesse sentido, né? De que ela tem sim essa força imensa, principalmente em momentos tão terríveis como esse. Mas eu queria saber a opinião de vocês, de cada um.
que nesse momento a arte representa? Nesse momento que eu digo de fazer essa apresentação no festival como uma intervenção urbana, como algo que vai ser exibido na cidade, mas que vai ser visto por qualquer pessoa da casa de cada um. Qual o papel da arte nessa participação de vocês no SP Rock Mapping? Você tirou palavras da minha boca. Resistência, resistência, resistência. Para mim, a arte aqui agora é sobre a gente afirmar e reafirmar a vida, o sentido da vida, os amores, os encontros. Essa matéria que dá coragem e força, acho que para cada um de nós seguir. Acho que ela tem essa força de cura mesmo, de transcendência, muitas vezes até de salvação. Então, para mim, ela é isso. Assim, a arte é uma forma de resistência. E a gente está vivendo 8 mil dificuldades, né? 8 milhões, então, de desmonte. Então, eu acho que a arte hoje ela é uma sobrevivente. Assim, ela é uma coisa que está tentando se manter viva. Assim. Então, acho que em meio a todo esse desmonte geral, essa crise político-sanitária que a gente está vivendo, fazer essa arte nessa proporção é, sim, um papel de resistência nesse contexto pandêmico, trágico que a gente está vivendo. E acho que uma maneira de tocar as pessoas, né? Podemos nos tocar, ainda que materialmente, nessa imaterialidade da imagem, assim. Para mim, a arte é isso, é encontro e resistência. Quem responde agora? Bom, sim, arte é tudo isso, né? Acho que na pergunta você já falou quase tudo, né? Realmente. Ai, gente, desculpa. Mas que bom também, né? Nesse sentido, que a gente concorda e podemos, sim, mas como eu falei, né? Mesmo sendo uma questão pessoal, de necessidades pessoais, de fazer, de criar, de se sentir vivo, né? Expressando isso, e tendo a arte também como uma forma de você compreender o mundo ou de você abrir novas maneiras de entendimento do mundo geral, né? A nossa existência, o fato de ser uma intervenção urbana, eu acho que também faz muito sentido, porque as cidades estão parecendo fantasmas, né? Aquelas que ainda com abre, fecha, flexibilidade de lockdown e tal, mas não é como era antes, é óbvio, né? Então, isso também é uma forma de ocupação, de manter a cidade viva. Não sei se é muita viagem minha, mas eu sinto isso, até imaginando esse espaço em que vai ser das empenas cegas, né? Que elas vão ser, sim, habitadas, né? E que a gente vai ter vida humana, ainda que seja na forma de projeção. Mas eu queria que vocês falassem mais. Podem falar de um jeito mais íntimo também. Me permito de dizer que a arte age como uma forma de entretenimento que pode se tornar construtivo em vários tipos de camadas, né? E inútil dizer também como nessa fase o entretenimento não é absolutamente uma coisa superficial, porque todo mundo está consumindo entretenimento audiovisual, especialmente, né? Exatamente para equilibrar a serotonina no nosso cérebro, porque senão a gente vai enlouquecer completamente. E então, eu acho que essa intervenção, quando se torna física, quando se torna urbana, cria cria uma presença diferente, eu acho que vai transmitir uma sensação que o mundo não está parado e que está continuando. De uma forma diferente, onde a gente vai tentar marcar a nossa presença de uma forma, como eu posso dizer, lutadora. A gente está lutando com nossas unhas para esses passos, né? Para dizer que a gente existe, para dizer que o mundo não vai terminar, vai continuar, né? A gente vai continuar fazendo música, a ter ideias, né? E como já falei, é um entretenimento que pode se tornar construtivo no momento que a pessoa que recebe pode ser inspirada, pode ter uma ideia. A gente cria briefing, brainstorming para que recebe. Uhum.
Luísa? Eu tenho uma sensação, assim, você falou, tem muita coisa muito importante acontecendo, mas que realmente a arte é uma coisa muito importante para esse momento, né? Se não fosse tudo que a gente produziu até hoje, né, enquanto de cultura e que continuam produzindo, a gente estava ferrado para viver esse momento, né? Assim, porque é o único jeito de você se transportar para lugares sem precisar sair do lugar, né? Você assistir um filme, você ouvir um disco. Eu sempre tive essa sensação, né, que os discos me transportavam e que a arte também é uma forma, quando você consome arte de outros tempos, de outras épocas, é uma forma de você entender a história ou daquelas pessoas e você ser transportado para isso. Então, a arte ela é uma coisa muito fundamental para esse momento que a gente está vivendo e também para que a gente não emborreça, né? Um pouco sendo um pouco mais dura do que o Nelson falou, mas completando o que ele diz também, né? Para a gente equilibrar um pouco o nosso cérebro, porque a gente está sendo bombardeado com imagens repetidas, né? Quando não são literalmente a mesma imagem, mas pessoas produzindo o mesmo tipo de imagem, né? O que é muito interessante, mas que eu acho que o nosso cérebro precisa de coisas que nos desafiem mais, que nos tragam outras possibilidades, outras curas e coisas assim. Novos estímulos. Novos estímulos e novos lugares, novos mundos, né? Mundos desconhecidos, não estímulos que sejam só para saciar a nossa vontade de rever aquilo pela milésima vez, né? Então, eu acho que a arte é a única salvação, assim, nesse momento, fora a medicina, ela é a segunda coisa. Sim, A segunda coisa não, tem muita coisa importante que precisa acontecer, mas assim, ela tá pelo menos ali num top 10, assim, de coisas importantes. Alimento. Sim, é alimento também, é alimento e cura, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com novas imagens, outros estímulos, que eu acho que a arte ela é uma forma de fabricar realidades, fabricar outras sensações, né? Inventar, reinventar, seja lá qual for a palavra. Então, acho que a gente já realmente está num momento de excesso de imagem, de informação, né? E excesso de algumas imagens específicas também. E o quanto o quanto esse excesso ele pode ser prejudicial. Então, acho que a arte ela chega justamente para criar esse respiro e criar novas configurações, novas formas de ver esse mundo, de habitar esse mundo. Então, eu acredito muito que, de fato, a arte ela é um respiro, uma saída importante, um lugar importante, ela faz parte da vida, a criatividade, né? Todo dia a gente acorda e cria a nossa realidade, cria o nosso dia, cria o nosso mundo. Então, acho que a criatividade, ela está em nós e a arte, ela é uma maneira, né, de criar, de recriar essa vida. Então, e essa massificação dessas imagens repetidas, né, que vocês citam, assim, acho que faz totalmente parte de um processo de emborrecimento, né, que a Luísa comentou, assim. Então, é quase que essa via outra, né, encontrar esse conhecimento na arte que é em tantas plataformas e dispositivos possíveis, né, da arte ser representada. Acho que a gente tem que lutar muito por ela ainda, gente. Todos nós. Para que ela sobreviva. Não é um trabalho fácil, mas é muito prazeroso. Bom, queria agradecer a participação de vocês nessa conversa sobre música, videomap, intervenção urbana. Iremos assistir o trabalho de vocês em breve. Lembrando que hoje a programação começa com Esquenta, aqui na Twitch, fazendo um DJ set com a Tata Ogan, que vai se apresentar às 18 horas. E aí, na sequência, a partir das 19, hoje a programação tem a Ila com a Roberta Carvalho, que já adiantou algumas coisas para a gente aqui. Depois, Senzala Hightech com Junião e Juliana Lima. Dengue mais Imbolex. Nômade Orquestra e Darklight Studio. E, encerrando a noite de hoje, Letrux com criação visual Clara Cosentino e a Laura Fragoso, né? Nessa parceria de vocês também. Importante citar essa equipe maravilhosa que teve com a gente. A Laurinha fez todo o trabalho de projeção, que é algo que eu não tenho a técnica
Então, foi muito importante. Todos os parceiros colaboraram. Laurinha, beijo. Bom, e a programação, lembrando a programação de amanhã, que é abrindo com Def Kids e Douglas Leal, Mona Brutal na sequência com Estúdio Curva, depois Luísa Lian e Bianca Turner, e fechando a noite o Nelson Dave e Jay Suave. Então, agradeço vocês mais uma vez pela conversa, muito bom essa troca de ideias, e ao SP Rock Mapping pela oportunidade e por abrir essas janelas dentro da nossa selva de concreto. Até mais. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Adorei esse papo. Bom demais. Obrigado.